pergunta, né? Qual foi a curiosidade, qual foi a motivação, né? Exatamente aproveitando esse seu gancho, de eu ter mergulhado nessa pesquisa. Eu acho importante falar porque, primeiro, eu não sou historiador. Eu sou uma pessoa até estudiosa, eu gosto da história, mas não me graduei em história, digamos assim. Então, em 1971, eu fazia a quarta série ginasial no Colégio Pio XII, lá na Paraíba, e o colégio tinha um projeto muito interessante, que era, todo ano ele escolhia uma personagem importante da Paraíba para ser entrevistada. E escolhia 4 alunos de salas diferentes para que fizessem esse trabalho. Se eu não me engano, Ariano foi um dos entrevistados. E em 1971, eu fui escolhido, um dos alunos escolhidos, para entrevistar José Américo de Almeida, que tinha sido exatamente o chefe de polícia do governo de João Pessoa. E aí foi, né, eu mais 3 alunos, amigos, colegas, e junto com a gente foi Paulo Brasil, que era um historiador, né, já está falecido. E ao chegar lá na casa de José Américo, nós fomos entrevistar sobre A Bagaceira, um livro dele que foi um best-seller, né? A história conhece. Enfim, quando acabou a entrevista, esse trabalho escolar, aí Paulo Brasil falou: ô ministro, por que embalsamaram o corpo de João Pessoa e saíram de capital em capital fazendo discurso da Aliança Liberal, a ser enterrado no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época? Aí, me conte um pouco da Revolução de 30. Primeira frase de José Américo: aquilo não foi uma revolução, foi um derramamento de sangue. Primeira frase que ele respondeu. E eu não vou falar disso porque os meninos são crianças. E foi uma história que teve muito sangue e eu não vou contar, não vou falar sobre isso. Aí Paulo Brasil disse: gurizada, vamos brincar aqui nesse pátio, na casa dele, tem um pátio enorme, né, em frente ao mar, que eu vou bater um papo aqui com o ministro. Eu, muito curioso, eu disse: eu não estou passando muito bem, estou bem embrulhado. Aí ele foi buscar, pediu para a Lourdinha, que era a secretária dele, pegar água de coco para mim. E eu estava posicionado assim numa cadeira paralelamente, e o Paulo Brasil de frente para ele. E aí ele começou a contar a história. Ele passou quase 1 hora conversando com o Paulo Brasil, sem perceber que eu estava ali, porque aí eu continuei ali, né? E aí, quando ele percebeu que eu estava ali, ele interrompeu e disse: nossa, esse menino está aqui, eu não sabia que ele estava aqui. E aí acabou. E eu fui perguntar meu pai, meu avô, todo mundo tinha um pavor de falar sobre essa história. Parece que foi uma coisa assim que ficou proibida, né? Porque as pessoas tinham medo, na verdade. As pessoas foram perseguidas, as pessoas que ficaram na Paraíba tiveram que mudar o sobrenome, né? Muita gente da família, acredita até da família Dantas mesmo, deve ter mudado algum sobrenome, né? Família Barata, enfim. E aí, aquilo ficou no meio inconsciente. Até que em 1980 eu conheci uma menina chamada Valéria, que era secretária de Carlos Drummond de Andrade. Ela estava morando no Rio de Janeiro. Quando eu soube que os livros de 30, 31 e 32 foram queimados. Então, aí eu pedi para que ela fosse, como ela trabalhava também na Biblioteca Nacional, porque todo livro fica registrado lá, uma cópia lá na Biblioteca Nacional, para eu ter acesso a esses livros. Mas, infelizmente, essa segunda tentativa não consegui, porque ela disse que não poderia mexer nesses livros. E aí foi quando, em 2004, eu virei vereador na capital. E aí eu peguei o avião, fui bater lá na Biblioteca Nacional como parlamentar, disse: olha, estou fazendo uma pesquisa sobre a história da Paraíba e eu quero ter esses livros. Então foi aí que começou, né, essa missão, que eu acho que eu considero como uma missão. E aí quando eu mergulhei nos livros que foram queimados, inclusive o livro de Joaquim, né, um deles foram queimados, né? Então, quando eu comecei a mergulhar nesses livros, eu via a preciosidade que era e o quanto eles esconderam da história. Sabendo disso, as pessoas começaram a aparecer no meu gabinete, pessoas mais idosas,
contando a sua própria história. Minha família foi perseguida, a gente teve que sair, passar 3 dias andando pelo meio do mato, e a gente teve que atravessar em rio, e aquela coisa toda, e cada vez mais se aprofundando e aparecendo documentos também, né, para compor o livro. E aí começaram a fazer uma campanha muito ferrenha sobre a minha pessoa e ameaças de morte constantemente. Era todo dia eu recebia: se você publicar, a gente lhe mata. Se você publicar, a gente lhe mata. Então era dessa forma. E aí eu disse: não, eu vou publicar. Agora eu vou ter que ter o cuidado de tudo que eu falar ali mostrar o documento, né? Porque eu não ia fazer uma besteira dessa de me arriscar. E aí pronto, quando eu publiquei o livro, ainda assim começaram as perseguições. Foi quando Jô Soares me chamou para fazer entrevista. Os historiadores todos fizeram uma campanha contra, não permitiram, falaram com direção de Globo, essas coisas todas que aconteceram, entendeu? Como aconteceu agora de novo também, quando existia a possibilidade de Bial, porque recentemente houve um advogado, está dentro da Constituição de 88, né, o artigo 32, que você pode puxar um plebiscito para mudar o nome da capital lá de João Pessoa e consultar a população, esse plebiscito. Isso aí voltou à tona através de um advogado que requeriu um TRE para que fizesse esse plebiscito na próxima eleição. Isso mexeu novamente, parece que é uma abelha, sabe, uma enxame de abelha, mexeu novamente com essa história toda. E aí foi quando me chamaram para falar sobre isso. Já entrou um deputado chamado Evásio Bezerra, né, repetindo a história de 30, querendo derrubar o plebiscito, tirar da Constituição, que é inconstitucional, né? Os deputados estaduais de 88 são deputados estaduais constituintes. Claro, houve a mudança da Constituição Federal e cada estado adaptou a sua Constituição. Então ele está querendo, inclusive, fazer isso, derrubar essa lei, né, que está dentro da Constituição. Aí é que está. Então, fatos aconteceram incríveis. Até, por exemplo, eu vou contar aqui uma história. Um historiador, eu fui convidado para fazer vários debates em universidades com historiadores, e eu estava muito tranquilo porque estava ali, né, está tudo documentado. Teve um fato, eu numa entrevista numa rádio de lá, estava junto com o historiador, e o jornalista perguntou: é verdade que João Pessoa tentou assassinar o pai dele por 2 vezes? Uma das vezes, inclusive, foi preso. Mas você não vai responder agora não, você vai responder depois. Quando entrou no intervalo, o cara puxou um revólver para mim e disse: se você responder isso, eu lhe mato. Olha que loucura, a que ponto chegou. Mas eu respondi, porque quando voltou, né, entrou no ar novamente, aí criou aquele reboliço na rádio, claro, mas tinha que voltar, né? Nem que ele interrompesse o programa, ele tem que voltar para dizer que interrompeu o programa. Quando voltou, aí eu disse: eu queria aqui a segurança imediatamente, estou sendo ameaçado de morte, isso no ar, né? Estou sendo ameaçado de morte, polícia, eu vou embora aqui, senão vão me matar, entendeu? Aí a polícia chegou lá, foi morrer reboliço, né? Quer dizer, são detalhes, né, para você ver como é que pode, depois de tanto tempo, ainda existe esse ranço, essa coisa que era escondida, né? Depois de 78 anos, agora depois de 90 e poucos, né? Tá aí o resultado da revolução. Mas, enfim, eu particularmente, eu penso que deveria realmente acontecer esse plebiscito, né, que está dentro da Constituição. Não sei se eles vão deixar. Ele agora recentemente até falou que já tinha a maioria dos votos para derrubar, mesmo sabendo que é inconstitucional. Como é que você vai botar? É cláusula pétrea, né, dentro da Constituição. Como é que você pode mudar uma cláusula pétrea? É esquisito isso, né? Então, é a força do poder, essa coisa toda. Mas, entrando para a história, porque meu livro ele fala um pouco também da história da Paraíba. Todas as histórias são verídicas, até a partir do mesmo da fundação da cidade, né? A gente aqui, rapidamente, eu vou só para esclarecer, nossos índios lá da Paraíba eram os potiguaras, e os tabajaras entraram
vieram da Bahia, entraram em conflito com os potiguaras, não conseguiram derrubar os potiguaras, até que em 1585 fizeram um acordo com Martins Leitão para colonizar a Paraíba, que os potiguaras não deixavam, mesmo a gente sendo uma capitania única, né? Paraíba e Pernambuco era a capitania, Itamaracá mas a parte da Paraíba mesmo, onde habitavam os potiguaras, eles não permitiam que os portugueses fizessem a colonização. Nessa tentativa, dessas 12 capitanias, apenas uma que teve sucesso. Mas enfim, então o índio Tabajara, que era o chefe, o índio Tabajara, que era o chefe, o índio Piragibe, que era o chefe dos Tabajaras, ele foi a Martins Leitão no dia 3 de agosto de 1585, e aí fez o quê? Vamos expulsar os potiguaras para o Rio Grande do Norte, e aí eu deixo vocês colonizarem. E aí no dia 5 de agosto, que é o dia que João Tavares chegou para expulsar os potiguaras, tá? Que se comemora o aniversário da cidade, mas só no dia 4 de novembro foi colocada a pedra fundamental, 3 meses antes, né? Que já está contando errado. O dia 5 de agosto é o dia de Nossa Senhora das Neves, que é uma santa de Portugal que fez nevar numa cidade da Itália. Não tem nada a ver com a gente. A nossa padroeira deveria ser Nossa Senhora da Penha. Aí de repente botaram Nossa Senhora da Neve como padroeira da cidade e batizaram a cidade de Nossa Senhora das Neves. 3 anos foi Nossa Senhora das Neves, durante 3 anos. Depois virou Filipé de Nossa Senhora das Neves, porque Frutuoso Barbosa queria bajular Filipe II, né? Que era rei da Espanha e Portugal, que era uma coisa só lá, né? Naquela época. E aí botou Filipé de Nossa Senhora das Neves. Durante 46 anos fomos chamados assim. Veio então a invasão holandesa em 1634. Ficamos 20 anos sob o domínio holandês. Mudamos mais uma vez para Frederica, em homenagem a Frederico Estado, que era o príncipe de Orange. E aí voltou a ser Paraíba, capital Paraíba, porque o primeiro nome, na verdade, foi Capitania Real da Paraíba. Quando houve essa separação, depois da Guerra de Traconhaém, né? O índio Iniguaçu, que era o chefe dos potiguaras, teve essa divisão. Então, em 1574, foi chamado, dividiu a capitania, ficou Capitania Real da Paraíba. 11 anos depois, em 1585, que houve esse acordo entre o chefe dos Tabajaras para expulsar os potiguaras para o Rio Grande do Norte. Enfim, e aí durante 276 anos pararam de capital Paraíba. Aí veio 1930 e houve essa mudança à força, que também era uma coisa escondida, mas também que eu consegui documentos provando que foi à força, porque eles diziam que foi uma comoção acontecida, a cidade pediu. Não houve nada desse pedido. Se houvesse esse pedido, não teria nem esse artigo na Constituição, né? Onde você poderá, a qualquer momento, o deputado puxar um plebiscito. 1928, quem estava governando era João Suassuna. Esse pessoal tinha um respeito grande por Epitácio Pessoa, né? Porque foram eles que colocaram Epitácio Pessoa no poder, em 1915. Foi João Suassuna, foi Antônio Massa, né? Foi Oscar Soares, o Coronel Zé Pereira. Esse pessoal colocou Epitácio Pessoa no poder. Os Dantas. Então, quando de 1915 até 19, foi quando ele governou a Paraíba, quando ele saiu, teve a eleição presidencial e Rodrigues Alves foi o presidente do Brasil, foi eleito presidente do Brasil. Só que aquela política café com leite, né? Então ele se elegeu, era verde de São Paulo. Rodrigues Alves foi eleito presidente. Só que logo em seguida ele faleceu pela pandemia da época, a gripe espanhola. E ao falecer, Minas Gerais requisitou para que fosse a vez dele.
Não, então agora é presidente. Não, mas é um caso extra, o cara faleceu. Tal. Não, é um caso. Enfim, ficou aquela briga toda. E aí resolveram fazer uma junta governamentista e escolheram uma pessoa que não fosse nem de São Paulo nem de Minas Gerais. Quem foi escolhido? Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa nem aqui estava. Ele estava na França. Ele estava morando na França. Então ele foi eleito nem nele ele votou, né? As pessoas têm orgulho que Epitácio Pessoa, né, como o único paraibano que chegou à presidência, mas na verdade foi uma sorte muito grande, né? Ele estava lá, eu ouvi esse acordo, terminou que ele virou o presidente. Ele governou os 4 anos como presidente, né, até 22, colocou a família toda. Naquela época não existia nepotismo. Foi o melhor prefeito do Rio de Janeiro. Foi o melhor prefeito do Rio de Janeiro. Pois é. E aí, quando ele saiu do poder, ficou no ostracismo. E em 1928, João Sassunas era o governador da Paraíba, né, o presidente da província da Paraíba, e ia colocar Júlio Lira para ser o seu substituto, tá? Ia colocar Júlio Lira para ser substituto. E resolveu comunicar isso a Epitácio Pessoa, né? E aí Epitácio Pessoa viu essa possibilidade de reerguer a sua própria oligarquia e indicou o nome de João Pessoa. É tanto que Ariano dizia que foi o maior erro político do pai, né, de João Sassunas, foi exatamente acatar o nome de João Pessoa. Esse foi o grande erro político. Ariano dizia isso. E aí, ao João Pessoa chegar ao poder, ele implantou de cara o imposto alfandegário. Naquela época todo produto vinha de Pernambuco, né, para a Paraíba, e colocou porteiras de 20 quilômetros. Eu me lembro, eu guri, meu pai passava aqui, passava assim pelo sertão, dizia, olha aí uma porteira de João Pessoa, ainda tinha aqueles restos de porteira lá. Ele colocou porteiras onde ele colocava as taxas de burro, de qualquer pessoa, né, carro de boi, tudo era cobrado. Então, por exemplo, uma pessoa que saía, que plantava ali, tinha tomate, uma macaxeira para vender, passava por 3 ou 4 porteiras dessa, claro que o produto ia ficar mais caro. Uma escova de dente chegava no sertão com 500% de aumento. E aí apelidaram de João Porteira, pelo próprio irmão. O irmão de uma pessoa apelidou de João Porteira. E aí criou uma desarmonia familiar. Por quê? Porque esse fato afetou diretamente Pernambuco, os Pessoas de Queiroz, que era João Pessoa de Queiroz, José Francisco de Queiroz era Francisco de Queiroz, José Pessoa de Queiroz e João Pessoa de Queiroz, tem o mesmo nome. Os três, Jornal do Comércio, que era o dono do Jornal do Comércio. E aí começou uma briga, tá, entre o Jornal do Comércio e o Jornal da União. Começou essa briga entre o Jornal do Comércio e o Jornal da União, e Epitácio Pessoa, em vez de interferir, ele deixou para lá. E aí começou a criar um clima, tá, de perseguição mesmo individual entre eles. Por exemplo, João Pessoa dizia para Francisco Pessoa de Queiroz, olhe, que era o chefe de gabinete de Epitácio, dizia, olhe, você, naquele dia, no jantar da casa de tio Pita, levou uma prostituta. Aí, e você? Aí ele respondia, e você que estava paquerando com fulano de tal? Sabe? Criou um ambiente, né, de particularidade, colocaram essa particularidade para os jornais. Ou seja, acabou com toda... Obrigado, viu? Detonou a família inteira. Detonou a família inteira. E os próprios irmãos de João Pessoa ficaram do lado dos primos. Ficaram do lado dos primos, porque sabia do desequilíbrio que tinha João Pessoa. Inclusive, João Pessoa, ele, naquela revolta dos tenentistas de 22,
ele foi transferido com João Pessoa de Queiroz para o Pará, Belém do Pará. E lá ele pegou uma prostituta e pegou sífilis, né? Quase que morre. Inclusive João Pessoa de Queiroz foi quem salvou a vida de João Pessoa. Então os irmãos diziam que por conta da sífilis, né, que afetava o cérebro, talvez João Pessoa fosse daquele jeito por causa disso. Eles diziam até isso. Bom, enfim, os Pessoa de Queiroz entraram na justiça. Isso durou 5 meses. Ganharam a causa, mas até ganhar a causa acabaram com a família, né? De destruir a família, essa briga familiar. E logo em seguida veio a sucessão presidencial. Ora, naquela época eram 20 estados na federação. O Washington Luiz era o presidente do Brasil e resolveu quebrar a política café com leite para salvar o café de São Paulo. Era a vez de Minas Gerais, então ele resolveu lançar Júlio Prestes com Vital Soares, presidente e vice, para salvar o café. E Antônio Carlos, que era o presidente de Minas Gerais, disse: olha, se quebrar isso aí, eu não vou entrar nessa aliança. Chamou Getúlio Vargas, que era ministro, naquela época não tinha esse nome, essa nomenclatura, ministro, era secretário de Washington Luiz. Se votava no vice e se votava no presidente. Lembrando que votava exatamente, eram os 2 anos. E aí chamou Getúlio Vargas e disse: olha, se caso ele quebrar a política de café com leite, lançar realmente Júlio Prestes, eu vou lançar Minas Gerais, vai lançar seu nome para presidente do Brasil pelo Rio Grande do Sul, aliança liberal. E de fato eram 20 estados na federação, 17 foram apoiar. Minas Gerais lançou Getúlio Vargas pelo Rio Grande do Sul, e a Paraíba ficou em cima do muro. Por que ela ficou em cima do muro? Exatamente porque as pessoas viam aí a possibilidade de reerguer a oligarquia dele, né? E foi ao Washington Luiz e disse: peraí, João Pessoa, você não vai dar a resposta agora não. Ele foi lá ao Washington Luiz e propôs um tertius. Nem Getúlio Vargas, nem Júlio Prestes. Esse nome eu não vi em livro nenhum. Apenas insinuações que poderiam ser Agamenon Magalhães ou o próprio Epitácio, né? O nome do tertius que seria. E o Washington Luiz negou. Disse: não, vai ser o candidato, vai ser Júlio Prestes. Só depois de uma semana Epitácio pega e coloca João Pessoa como vice de Getúlio Vargas. Quer dizer, os historiadores contam a história dizendo que a Paraíba juntou-se a Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, para resistir. Nunca existiu isso. Na verdade, o nego que existe lá na nossa bandeira também nunca existiu. Quem deu o nego, na verdade, foi o Washington Luiz a Epitácio Pessoa, né? Eles inventaram esse nego. Aí Epitácio pediu para mandar um telegrama dizendo que não ia apoiar. Nesse telegrama não tem a palavra nego, em nenhum momento. Criaram uma farsa. Enfim, e aí foi para a campanha política. Faltando poucos dias para a eleição, quem foi os candidatos? Eram 5 candidatos, 4 candidatos a deputado federal e um senador. Era Antônio Márcio Costa Soares, Aristarco Cavalcante, João Suassuna e Carlos Pessoa. Faltando 12, 13 dias para a eleição, João Pessoa resolveu degolar esses candidatos, alegando que queria renovar o partido. E aí houve mais uma resistência nesse: poxa, você vai tirar João Suassuna, que colocou você como presidente da Paraíba? Como é que você vai fazer uma loucura dessa? Não, precisamos renovar o partido. Mesmo assim, o pessoal ainda conseguiu ceder. Só que não queria, né? O pessoal não queria. E ele fez um documento unipessoal e tirou todo mundo, mas deixou o Carlos Pessoa, que era primo dele.
Aí foi quando Zé Pereira disse: olha, isso aí é uma sacanagem, né? Você está tirando, aí está deixando teu primo? Não. Ou você também tira, ou então a gente não vota nele. E aí foi quando aconteceu exatamente que ele peitou e disse: não, vou deixar meu primo. E aí Zé Pereira disse que não ia votar mais nele. Aí começa todo esse processo de perseguição, que começou há 2 dias antes, chegando o Teixeira, né? O delegado, aquele Acendino Feitosa de Campina Grande, era um delegado de Campina Grande, Acendino Feitosa, que era super violento. Ele estava comandando aquele pessoal todo, a polícia, e João Pessoa disse: não, vamos monitorar. E a ordem de João Pessoa era: quem for da família Dantas, se tiver com arma, pode meter bala. Era essa a ordem dele. Ele foi para Teixeira, e ele trocou bala com Silveira Dantas. Silveira dentro da casa, e o coronel Zé Dantas, irmão de Joaquim, irmão de minha avó, saiu de Imaculada com 200 homens para incendiar a Teixeira. Foi quando o padre da cidade disse: pelo amor de Deus, não faça isso não, eu vou pedir para ele ir embora. Ele incendiar a cidade toda e matar a Acendino e todo mundo. Que loucura. Foi desse jeito. E aí vocês sabem bem como foi que aconteceu. Bicho, foi uma loucura. Uma das maiores revoluções civis que aconteceu no Brasil e quase ninguém conhece. Porque embutiram a história, esconderam a história. E aí veio essa história também da fundação, né, de Princesa Isabel. A Paraíba dividiu. Foi a maior guerra civil. Foi a maior guerra civil que realmente aconteceu aqui na Paraíba. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. E quase ninguém conhece, porque essa história não veio à tona. Não veio à tona. Então, era esse o medo deles quando eu comecei a publicar. Eles que ia publicar isso, entendeu? Eles realmente me ameaçaram bastante, né? A minha mãe dizia: meu filho, saia dessa, pelo amor de Deus, você vai morrer. Você está voltando a 30. Aquela coisa. Mas eu segui. Bom, enfim. Então, veio a história que aí culminou com a morte dele, que vocês também sabem. Depois dessa coisa toda, veio a eleição. Aí eu acho que foi o grande erro de Washington Luiz foi exatamente não ter feito a intervenção na Paraíba. Ele deixou para lá, disse: Paraíba, 60 mil habitantes, ele ficou aquela coisa, deixou para lá. Ele deveria ter feito a intervenção logo depois que Júlio Prestes ganhou a eleição e acabar com a revolta de Princesa. Ele não fez. Ele mandava arma da vida. Quem armava as armas era meu avô, parte de mãe, e o irmão dele. E mandava para Zé Pereira e Princesa. Washington Luiz mandou muita arma nova aqui do exército. Não, tudo bem, mas eu estou falando a intervenção. Se ele tivesse feito a intervenção, aí teria acabado. Não, ele deixou para lá. Então, continuou, né? Continuou aquela briga mesmo depois até que veio Joaquim Dantas, morava no Rio de Janeiro, depois de 17 anos, veio visitar a Paraíba e João Pessoa fez o que ele fez. Nessa altura, a maioria dos perrepistas já não estavam mais na Paraíba, né? Inclusive o João Dantas já estava morando lá em Olinda, né? Com a irmã e Caldas. E aí foi quando ele foi a Recife. João Pessoa, tem algumas pessoas da época que diziam que João Pessoa jamais poderia pisar em Pernambuco, porque ele esculhambou com o comércio, então tinha muitos inimigos, né? Então era um risco de vida para ele. Então muita gente dizia que ele foi um suicida. Mas por que ele foi um suicida? Na verdade, a família não quis vir para Paraíba. Ele governou apenas um ano e 9 meses até a sua morte. E ele tinha uma amante chamada Cristiane Maristani, que era eu publico até a capa do disco dela no livro, que era uma cantora lírica. E ele foi exatamente encontrar com essa cantora lírica em Pernambuco. Tanto é que ele foi escondido. Nessa perseguição todinha. O dia anterior, os dias anteriores, ele tinha mandado invadir. Mas tem algumas, já li alguma coisa, que ele até informou em jornais que ia a Recife.
Não, ele não informou no jornal. Ele foi, inclusive, sozinho com o motorista. Agora, nesse mesmo jornal, que estava exatamente, né, foi exatamente na semana que ele mandou Manuel Moraes invadir o escritório de João Dantas e pegou os documentos constituintes, tocou fogo, tudo aquilo, né? Os móveis, que é a capa do livro. Isso é a capa do livro, é exatamente o fogaréu que ele fez com as coisas de João Dantas. Ele ia escondido, só que nessa página, onde ele estava dizendo, informando que tinha coisas amorais que não poderiam ser publicadas nos jornais, mas que quem quisesse ver fosse na delegacia, que ele ia fazer a exposição e que criou aquelas filas enormes, né, como o Vale estava dizendo. Então foi nesse dia, nesse mesmo dia, ele viajou para Recife, no dia 26 de julho, que aí quando ele foi assassinado. Então o que é que acontece? Ele foi escondido, só que nessa primeira página que ele está dizendo, que estava combatendo cangaceiro, aquela coisa todinha, sai uma notinha lá embaixo dizendo: segue hoje para Recife para visitar o juiz Cunha Melo, João Pessoa. Só isso. O presidente aparelho João Pessoa. Na mesma página. Quer dizer, diz inclusive que colocaram essa nota. Tem muita gente que, a propósito, colocaram de propósito. Colocaram de propósito para João Dantas matar mesmo, né? É tipo isso. Então, colocaram lá. E aí foi quando João Dantas estava no bonde, quando ele viu aquilo, desceu e foi lá na casa de Augusto, pegou a arma e foi atrás até que... Onde? Mas quem foi que fez todo esse processo, né, se tornar uma comoção nacional? Aí Assis Chateaubriand entra na jogada. Assis Chateaubriand era o Roberto Marinho da época, digamos assim, dono dos Diários Associados, tinha ali, tinha toda, tinha imprensa toda, inclusive jornais fora do Brasil. Então, quando ele soube da morte de João Pessoa, ele pulou da cadeira, disse: está aí a bandeira da Revolução. Está aí a bandeira da Revolução. Na verdade, não houve revolução, houve um golpe. Foi um golpe que aconteceu, que colocaram o Washington Luiz fora do poder e Getúlio Vargas embarcou, né? Então, foi o que ele fez. Ele pegou, embalsamou o corpo de João Pessoa, que na época era uma coisa dificílima de embalsamar o corpo. Ele embalsamou. Júlio Prestes, já como presidente do Brasil, ele estava na Europa. Ele foi muito estratégico, porque ele pegou o corpo de João Pessoa, saiu fazendo de capital em capital, fazendo o discurso da Aliança Liberal. Mataram o coitadinho, foi o Washington Luiz que mandou, foi os perrepistas, foi não sei o que lá, botando culpa nas pessoas. E os dois navios chegaram no mesmo dia no Rio de Janeiro, um navio trazendo Júlio Prestes como presidente eleito do Brasil e João Pessoa para ser sepultado. Assis Chateaubriand se ajoelhou no caixão, né, antes de colocar lá, e fez um maior discurso, aquela coisa toda. Então criou essa história. Então pegou exatamente aqueles tenentistas de 22, foi eles que começaram a fazer isso aí, a pseudo-revolução. Nunca se houve revolução. A revolução, quando acontece, é quando você muda o conceito de cultura, de economia, muda toda uma história. Eles alegavam que foi por conta da revolução se justifica porque teve o voto feminino e teve as leis trabalhistas, que eram pautas que já estavam no Congresso, que poderiam ser votadas a qualquer momento. Quer dizer, não tinha nenhum. Então, eles começaram a justificar isso. E aí, com isso, criaram realmente uma comoção a nível nacional, começaram a trabalhar isso. E tem lá na Paraíba tem o padre Zé Coutinho, que era vamos dizer, na capital ele ajudava, né, os pobres, tal, aquela coisa todinha. Para ter ideia, 74% da população naquela época, né, que morava na capital,
eram pobres, muitos deles moravam em casa de taipa, e o padre Zé Coutinho era aquela pessoa que ele sabe, o Romerinho pegava e dava ali uma feira, sei lá, e ajudando as pessoas, né? Então, começou, mesmo depois de tantas homenagens, e ele começou a trabalhar, ele junto com o Américo Falcão, que era um poeta de Lucena, trabalhar para mudar o nome da cidade e a bandeira do estado. Mas aí as pessoas disseram, não, pelo amor de Deus, já teve homenagem demais e tal, não mexer com isso não. E quando foi, um mês depois, né, pô, a gente quando perde uma pessoa, um ente querido, lógico que a gente sente muito, primeira semana, segunda semana, depois aquilo vai abrandando, né, vai virando uma saudade, vai transformando a história. E aí, mesmo depois de um mês, ele encontrou com o Generino Maciel, que era um deputado de Campina Grande, e disse, rapaz, você não quer entrar para a história não? Faça um projeto para mudar o nome da cidade, a bandeira. Olha que loucura, né? Então aí, foi aqui, Generino Maciel realmente fez o projeto. A Assembleia funcionava no Teatro Santa Rosa, Eles fizeram a primeira tentativa no dia 1º de setembro. Olha só, ele foi morto em 26 de julho. 1º de setembro. Não conseguiram. No dia 2, no dia 3, 3 tentativas. No dia 4, o padre Zé Coutinho pegou esse pessoal todinho, se armou de ovo e foi para o Teatro Santa Rosa jogar ovos no deputado. Olha, já estava um trauma terrível de perseguição aos perrepistas, mortes e mais mortes que tinha havido durante esse tempo todo. Então as pessoas, os deputados saíram correndo com medo de serem mortos e mudaram o nome da capital e a bandeira do estado à força. Tanto é que em 88 colocaram na Constituição essa cláusula que você poderá chamar um plebiscito a qualquer hora. E o fim trágico, maior ainda, é o que aconteceu, né, com João Dantas, com Augusto Caldas, com Anaíde. É uma história muito pesada, né? João Suassuna, né, pelas costas, né, matar o cara lá pelas costas no Rio de Janeiro. Ele estava inclusive com a carta, né, para a Ritinha, né? Ele estava com a carta no bolso para a Ritinha. Eu conversando com a Ariana uma vez, rapaz, você publicou até essa carta? Foi no livro, eu publiquei. Ariano, ele tinha, e às vezes ele tinha, ele ficava à vontade para falar, mas às vezes ele também recuava um pouco, né? Ele ficava, porque também é uma história que traumatiza, né? Traumatiza, né? Realmente. Então, isso tudo a gente está pagando esse preço até hoje. E depois que o meu livro saiu, graças a Deus, os outros que estavam sendo queimados começaram a ser republicados, né? Isso aí também eu já acho, quando coloquei essa segunda edição, já não tive perseguição, porque as pessoas que já leram a primeira tal, aí algumas delas inclusive vieram pedir desculpa a mim, rapaz, eu não sabia. Agora se vai mudar ou não sei. Mas eu entendo que pelo menos eu acho que a verdade ela tem que ser dita, embora dure 50, 70 ou 100 anos que for, mas a verdade ela sempre aparece e ela deve ser dita até para corrigir um sentimento que às vezes a gente está dentro da alma e não sabe por que esse sentimento existe, e a verdade é a única coisa que alivia, né, a sua alma. Então a gente tem que agradecer a Luiz Pierreg, que foi o fotógrafo de Pernambuco, que teve a coragem, quer dizer, a coragem, ele suicidou-se, né? Mas, na verdade, quando fizeram a intervenção de Pernambuco e assassinaram tanto João Dantas como o cunhado Augusto Caldas, exatamente, tentaram transformar uma nova história, que essa foi a história que saiu oficial nos jornais, dizendo que ele tinha morto o cunhado e depois suicidado. Uma mentira, né? Uma grande mentira. Então, só que Luiz Pierreg, ele foi chamado na hora que ele estava lá todo sangrando. Aí
Uma hora depois chamaram ele de novo para bater as novas fotografias que seriam jogadas a nível nacional, nos jornais. E quando o Luiz Perrette viu aquilo, ele pirou. Tanto é que ele não aguentou a mentira, né, que ficou atordoado no coração dele. Um mês depois ele escreveu uma carta para o filho, colocou os negativos, que está lá no livro publicado. Eu publico essas fotos, né? Exatamente. De também. Então publicou, e aí, né, acabou com a farsa. Ele suicidou e deixou com os negativos com o filho dele uma carta contando a verdadeira história. É outra pessoa que merece um agradecimento, né? Um agradecimento, porque senão ninguém ia saber dessa história. Beleza? Obrigado. Romerinho? Não, cadê? Que deu o bicho? E o Davi? Alguém quer falar alguma coisa? Magali.